Boa noite, gente. Vocês estão bem? A paz do Senhor esteja em cada coração. Você que está em casa nos assistindo também, faça da sua sala, da sua casa, do seu quarto, um altar de adoração ao Senhor. Não é apenas um entretenimento em casa, mas é um culto, amém? E eu quero, hoje à noite, dizer que eu estou muito feliz em estar aqui compartilhando a palavra com os irmãos. Pastor Rogério disse, ali está a Natália, minha filha mais velha. Fica de pé, Natália, dá oi. Isso, a Thaís, a mais nova. E meu sobrinho Lucas, que eu estou investindo nele, Dr. Lucas. Isso, está ali com a gente. E hoje eu quero compartilhar a palavra com vocês, que está em Jeremias, capítulo 18. Essa palavra veio de encontro ao meu coração esses dias e falou muito comigo, irmãos. Jeremias, capítulo 18, é uma palavra muito conhecida, muito pregada. Várias pessoas, pregadores, trazem revelações sobre essa palavra. Mas hoje eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Glória a Deus. Amém? Vamos lá? Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e ouvi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Versículo 5. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim vocês são nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Até aí. Amém? O tema da mensagem de hoje é a importância dos processos. A importância dos processos. Estamos vivendo um tempo em que tudo está sendo muito acelerado. Tudo tem que ser rápido, respostas rápidas. As pessoas vão falar hoje um vídeo, elas têm que falar rápido, porque o nosso cérebro quer respostas rápidas. Agora colocaram o WhatsApp para 2 vezes mais rápido. E se você ficar ouvindo aquilo ali o dia inteiro, quando você for responder alguém, você pode ter certeza que você vai responder daquele jeito também. Tudo bem, boa noite, boa tarde, como você está? Porque está acelerando a vida, acelerando o cérebro e os raciocínios. Porém, a Bíblia nos ensina a entender sobre processos. E eu quero compartilhar isso com os irmãos hoje à noite, dentro do texto que eu acabei de ler. Amém? E a primeira coisa que eu já aprendo com esse texto, o primeiro aprendizado, é quando Jeremias chega na casa do oleiro e ele olha, ele estava trabalhando no... Vocês me ajudam? No barro. Estava trabalhando em uma roda, mas nas suas mãos tinha barro. E através do barro ele estava moldando um vaso. O que eu vim falar para mim e para você hoje à noite é que nós somos barro nas mãos do oleiro. Sabe, quando eu leio a Bíblia, e uma das histórias que me chama muita atenção, inclusive foi a primeira história que eu li na Bíblia, quando eu ganhei minha primeira Bíblia, foi a história de José.
A Bíblia diz que José teve um sonho. Deus revela a ele o sonho. Fala assim, Deus revela sonhos, mas não revela os processos. Deus revelou a José um sonho. Ele diz, pai, mãe, vem cá, chama os meninos, chama os meus irmãos. Olha, eu vi o sol e a lua e as estrelas se prostrando diante de mim. Eu vi 11 feixes de trigo se prostrando diante do meu. Deus mostrou para ele onde ele iria chegar. Ele não entendeu nada. Mas Deus não mostrou para ele as fases, os processos. Deus não mostrou para ele que ele iria ser vendido como escravo. Deus não mostrou para ele que ele iria ser açoitado de repente, caluniado, preso, algemado. Pensa bem, irmãos. Se Deus mostra para José tudo isso, ele ia falar, não, deixa esse negócio quieto. Eu não quero saber disso, não. Deus não revela os processos. Os processos da nossa vida, nós passamos de acordo com cada sonho. E são cada estações que nós vivemos e enfrentamos, que nós temos que entender que tipo de processo nós estamos enfrentando. Tem época que o processo é na alma. Você tem que buscar recursos, orar e falar, ó alma, por que te abate? O salmista diz, alegra-te, ó minha alma. Eu não quero perder, Senhor. Traga de volta a alegria da salvação, não é? Tem época que é batalha espiritual, é guerra. São os processos da vida. E é interessante, quando nós falamos de processo, porque tem muita gente que vê alguém e fala assim, olha só fulano, do nada, né? Deus abençoou, do nada. Você não viu quantos anos esse irmão, essa irmã, teve que pagar preço de oração nas madrugadas, subir monte, fazer jejum, consagração, campanha, voto, e do nada. Sabe? Meu sobrinho está ali, o Lucas, ele está passando uns dias comigo, e esse menino, por um tempo, os jovens iam comer pizza. Cadê o Lucas? Não sei. Veio não. Os jovens saíam para... Cadê Lucas? Não sei. Sei não. Aí alguém falou, Lucas está estudando. Lucas está estudando, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí alguém falou, gente, vocês estão sabendo o quê? Do nada, Lucas passou para medicina. Do nada. Do nada. Ele ligou e falou, tio, passei para medicina. Falei, oh, glória a Deus. Vamos ter um médico na família, pastor Rogério. Agora, se alguém cair duro aqui, o Lucas já pode ir lá atender a pessoa, clinicar? Hã? Por quê? Eu perguntei para ele, e agora, meu filho? Ele falou, só falta mais 8 anos, mais 2, especialização. Mas... Falei, o quê? Tem mais uma etapa, tem mais um processo. Na vida, as pessoas querem as coisas rápidas e ficam tristes porque Deus não responde, porque Deus não age, porque Deus não fez. Mas o nosso Deus nos ensina e nos treina através da maturidade por meio dos processos. Amém, gente? Amém. E eu fico encantado com Deus. Porque às vezes nós não estamos entendendo nada. E eu lembro da minha mãe, que já está com o Senhor. Às vezes a minha mãe falava assim, menina, arruma um guarda-roupa. Eu era adolescente. E arruma um guarda-roupa. Se tiver adolescente aqui, vai entender o que eu estou falando. E de repente a mãe joga tudo no chão. Aí ela senta e fala assim, agora você arruma. Mas a senhora bagunçou tudo? Não, para você arrumar. Tem hora que você vai olhar para dentro e vai falar, está tudo bagunçado. Nada está dando certo, eu tenho orado, planejado. E fala, pastor, ora por mim. Irmãos, ora por mim. Você está em um processo. Amém? A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, que é muito lindo, é que o vaso se estragou nas mãos do... Foi durante o processo. Durante o processo
que ele estava lá moldando o vaso, né? Na roda, o vaso, trincou. E eu aprendo que durante o processo, ele vai ter que nos chamar para um recall, né? Não é assim que faz com o carro, quando passa o chassi do carro e chama para uma revisão? E ele fala, ô crente, vem cá, vem aqui nas mãos do oleiro, porque eu preciso tratar um pouquinho com você. E ele começa a tirar umas trincas, e ele tira um pouquinho de inveja, ele tira um pouquinho de ciúme, um pouquinho de orgulho, ele vai tratando e vai trabalhando, porque o vaso se estragou nas mãos do oleiro, gente. Ele não estava na prateleira, não, foi nas mãos de quem entende. Sim, eu estou falando para pessoas que cantam, oram, pregam, correm, ajudam, pintam. Nós, às vezes, precisamos de um ajustezinho. E ele olha e fala, está precisando orar um pouquinho mais, está muito soberbo. Está achando que já prega sem orar? Vem cá. Revisão. Revisão. Eu já fui num local, quando eu jogava bola, pastor Rogério. Quando eu jogava bola, eu joguei num campo chamado 23 de Maio, ali em Goiabeiras. E ali tinham as paneleiras, e elas faziam panelas de barro, não sei se faz ainda. Faz. É típico, né? É cultural da nossa cidade. E quando elas terminam de fazer aquelas panelas de barro, elas fazem alguma coisa ali molhando elas, porque o resfriamento tem que ser processual. Não pode ser brusco, porque senão trinca. Quando você fazer uma muqueca, eu amo muqueca, e colocar na panela de barro, ela vai trincar, porque a têmpera do processo de resfriamento não foi correta. Sabe, tem gente que quer fugir dos processos, quer fazer um bypass. O que é isso? É sair daqui e entrar aqui na frente. É furar fila. E eu acho lindo quando eu leio minha Bíblia e diz que quando João Batista estava batizando os homens, o meu Jesus ficou na fila. Na fila! Ele podia falar, vocês me dão licença, gente? Eu tenho que bater um papo aqui com o João Batista. Ele está falando de mim, tá? Não, ele ficou na fila, lá atrás. E, de repente, João Batista olha e fala, o que é que eu estou vendo? Sabe, com os processos da nossa vida, não pode ter negociação. Eu lembro de fases da minha vida, irmãos, que eu fiquei desempregado durante um período longo. Eu trabalhava numa empresa muito conceituada na cidade. Eu não sei se vocês conheceram. Lá em Cariacica, era a Companhia Ferriaço de Vitória. Os mais novos não vão lembrar, é Cofave. Uma empresa muito top na cidade. De repente, ela faliu. Eu cheguei para trabalhar, portão fechado, voltamos para casa, fiquei 1 ano em casa. Nesse processo de 1 ano, eu era recém-casado, eu comecei a orar e a clamar a Deus, sabe como? Debaixo da cama. Porque eu chorava aos pés do Senhor e não queria que ninguém ouvisse, com vergonha. Eu morava perto da casa dos meus pais. Irmãos, que processo que eu passei. Mas Deus estava moldando o vaso. Eu imaginava e pensava, isso nunca vai acabar. Isso foi em 1995. Eu falava, isso não vai passar, isso não vai acabar, eu vou morrer. Eu vou morrer, sabe quando você acha que vai morrer? Deus fala, eu queria chegar, era nesse limite seu aí, ó, e te mostrar que você é barro. Você é barro. O vaso se estragou nas mãos do oleiro. A Bíblia diz, eu quero voltar lá em José, que José trazia uma má fama dos irmãos para os pais. José tinha uma túnica diferente. José, ele tinha um ar diferente, o pai o amava, era filho da sua velhice. Então José precisava, para chegar onde Deus queria colocá-lo, como governador do Egito, ele precisava passar por esses processos. E eu quero te dizer algo nessa noite.
quanto maior for o seu sonho, se prepare. Porque os processos não vão sair da sua vida, irmão. Quanto maior for o que você almeja, o que você sonha, Deus precisa moldar você. Sabe a história do vaso que desfaz? Ele fala, vem cá, vamos acertar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouco. Tem muita gente que nessa pandemia agora que está passando, graças a Deus, vai passar em nome de Jesus, desistiu da fé. Muita gente veio e muita gente ficou no meio do caminho. Irmãos, a igreja, muitas pessoas, muitos pregadores falam, a igreja é um hospital que cuida de pessoas. Amém, cuidamos. Mas nós cuidamos para que possamos nos tornar um grande exército. Sabe o que é isso? O exército tem que estar pronto para suportar crises. Suportar crises. Então você que está em casa, de repente, me assistindo, me ouvindo, ou aqui, que está pensando, ou pensou assim, eu estou desanimado, eu não tenho força. Eu gosto muito de ouvir o pastor Lamartine, aprendo muito com Lamartine, e ele disse, não começou nem o princípio das dores. Vai apertar um pouquinho mais. Então, crente, se prepare. Não abaixe a guarda. Não se entregue durante os processos. Por quê? Porque Deus é contigo, amém? Deus é contigo. E é necessário essa poda, é necessário o Espírito Santo trabalhar em nós. Eu não quero ser um soldado frouxo. Eu não quero ser um guerreiro que desiste em meio à guerra, mas eu quero estar pronto para me encontrar com o meu Deus. Se prepare, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus, diz a palavra de Deus. E tem muita gente vindo, querendo revelação de coisas profundas, mas o coração está raso. Por que está raso? Porque é durante o processo que nós somos treinados e aperfeiçoados. Eu lembro, irmão, quando criança, meu pai comprou um local para construir uma casa. E ele juntou nós tudo no Fusca, assim, chamou minha mãe, e eu tenho mais 2 irmãos, entramos naquele carro e fomos lá ver. Papai comprou um local para construir a casa. E era, não sei se vocês conhecem, em Vitória, a ladeira da Faesa ali, onde tem o asilo dos velhos, lá em cima, era naquela rua, ali naquela curva, assim, literalmente na curva. Ele parou o carro na curva, o Fusca, encostou, ligou o alerta e falou, vem cá para vocês verem o terreno. Aí, cadê, pai? Tem que subir aqui no muro. Aí nós subimos, olhamos, cadê, pai? Essa pedra aí. Aí minha mãe olhou assim, essa pedra aí, nós vamos fazer uma casa nessa pedra, nessa rocha aí. E eu, criança, a gente morava ali próximo e a mãe falava assim, vai lá levar comida para o pedreiro. E naquela época não tinha muito recurso e era chamado de pontalete. Ele ia para lá, ele abria uma bolsa com um monte de ponteiros de vários tamanhos, com um chapelão, e ele sentava na pedra e ficava ali batendo aquele ponteirinho o dia inteiro. O dia inteiro, irmão. Às vezes eu chegava da escola, levava a comida do pedreiro, ficava lá olhando, falava, mas o dia todo fazendo a mesma coisa. Aí ele ia lá, trocava os ponteiros, pegava o maior, o mais fino, e ele fez ali uma fundação. E ali fizemos a nossa casa, de 2 andares, terraço. E eu aprendo com essa história tão simples do meu pai, que se nesses dias, durante esses processos, se a nossa casa não for firmada sobre a rocha, que é Cristo, você vai ficar no meio do caminho. Sabe, fazer uma casa de tábua demoraria muito menos tempo. Seria muito mais rápido. Machucaria menos a mão de quem estivesse fazendo, ficaria menos tempo no sol, menos recursos, mais barata.
Porém, aquele processo faz com que a casa fique firmada na rocha. Amém, irmãos? O vaso estava nas mãos do oleiro. É ele quem entende. A promessa pode ser linda, mas se prepare. Quanto mais linda, os processos virão. Amém, irmãos? Porque o importante durante a caminhada é sermos obreiros aprovados. Por que isso? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. O Espírito Santo habita em você. Ele mora em você. Esse tesouro está em vasos de barro. Sabe, irmãos, os nossos saudosos irmãos do Antigo Testamento não tiveram o privilégio que nós temos. Que privilégio é esse? De ter o Espírito Santo dentro. Ele vinha como um conta-gota, visitava, enchia, o homem falava, fazia, profetizava e depois. Mas hoje, sabe, um dos grandes segredos do céu será esse. Eu tenho certeza. Eu vou perguntar a Davi, como é que foi aquela cena de matar o gigante Golias? Me explica. Faz aí um teatro, como é que foi aquilo? Porque nós pregamos, ouvimos aquilo a vida inteira. E Davi vai falar, eu falo. Se você falar como é ter o Espírito Santo morando dentro de você. Dentro de você. É por isso que essa casa tem que estar bem moldada, bem preparada, bem adornada. Aleluia, aleluia. Ele estava trabalhando no barro, formando o vaso. O vaso se estragou nas mãos do oleiro, foi durante o processo. E por último, o oleiro refez novamente o vaso, segundo a sua vontade. Está aí na sua Bíblia. Aí. Quando o vaso se desfez, a Bíblia diz que ele refez novamente o vaso, segundo a sua vontade. Algumas versões diz, segundo o seu propósito, segundo o seu querer. A vontade de Deus, Romanos capítulo 12, versículo 2, é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus sempre vai superar a minha. Basta eu querer andar nos caminhos dele. Basta eu querer entender a vontade dele. Amém, irmãos? Sabe por que isso? Porque crentes maduros, moldados, selados pelo Espírito Santo, não fazem o que querem, mas o que precisa ser feito. Tem muita gente precisando voltar para as mãos do oleiro, porque nesses dias está todo mundo muito sabido. Todo mundo sabe de tudo. Porque você entra no celular, lá no YouTube, você tem resposta para tudo. Está todo mundo muito fera, muito alinhado. Porém, a palavra nos ensina que quanto mais eu quero subir, eu tenho que descer. Que eu diminua e que ele cresça. Que eu diminua e que ele cresça. Você acha que sabe de alguma coisa? Volta lá para as mãos do oleiro. Recal, volta. E ele começa a te moldar, quebra de novo. Ó. Muito orgulho, se acha demais, está muito soberbo. É assim que funciona, irmão. É assim que funciona. A Bíblia é clara. E ai de nós, se não fosse esse oleiro. Ai de nós. O que acontece conosco? Primeira etapa, a desconstrução. Deus quebrando nossas vontades e nossa carnalidade. Segunda etapa, Ele ocupa o nosso coração. Nos dá um coração novo. Um novo nascimento. Novos sonhos, novas conquistas, novos ideais são preenchidos em nós. E terceira e última etapa, Ele nos reveste pelo seu poder.
E começa a exalar através de nós o que, irmãos? A essência de Deus. Deus é? Deus é amor. A essência de Deus. O amor. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu quero te dizer algo nessa noite. Deus tem 3 formas de nos responder. 3 formas. Sim, não e espera. Até o silêncio de Deus, Ele está cuidando de nós. Até o silêncio. Tem gente que fala assim, eu orei, e Deus não me respondeu. Ele te respondeu, abençoado. O silêncio de Deus é uma resposta. Sempre foi uma resposta. Porém, o que eu e você precisamos entender e aprender nessa noite, que o não de Deus é para nos proteger em muitas vezes. Deus disse para Adão, não comerás do fruto. Deus disse para Moisés, não entrarás na terra. Deus disse para o rei Davi, o homem segundo o seu coração, a espada não se apartará da sua casa. Deus disse para Jesus, eu não vou apartar de ti esse cálice. Deus disse para o apóstolo Paulo, o maior fundador de igrejas que o mundo já viu, eu não retiro de ti esse espinho na carne. Para que isso, irmão? Aí vem a resposta. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder vai a cada dia se aperfeiçoar em suas fraquezas. O não de Deus, durante o processo, é cuidado. As irmãs cantaram aqui que é vitória, vai chorando, vai gemendo, vai chorando. Amém? Para terminar, cadê o tecladista? Cadê o tangedor? A minha Bíblia diz que Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele estava lá. Salmo 139 diz que Ele te viu quando eu e você ainda éramos uma substância informe. Éramos nada. No ventre da nossa mãe, Ele já planejava. E a minha Bíblia diz que Ele está lá em Apocalipse, no fim, nos esperando para o dia da redenção. Espera aí, Ele é o alfa, Ele é o ômega. E o meio? O meio é o processo que eu e você temos que passar. Eu e você temos que suportar. Eu e você temos que entender. Não adianta querer dar uma lida na agenda de Deus. Não adianta. Não adianta querer acelerar os passos. Não adianta. Porque existe um processo para cada um de nós. Amém, gente? Eu vim falar para mim e para você hoje à noite. Quem passa o que ninguém passa, chega onde ninguém chega. Grava isso. Quem passa o que ninguém passa, chega onde ninguém chega. Eu lembro, irmãos. Eu lembro o dia. Eu fui buscar a minha esposa num dos congressos de mulheres que a pastora Glaucia sempre promove. E isso tem muitos anos. A minha vida estava conturbada. Eu ainda não era pastor de igreja. Trabalhava de escala na Vale. Pastor Rogério sabe da minha história, da minha vida. Estafado, cansado. E eu sentei. Eu cheguei num congresso, num ginásio, lotado de gente. Só mulher não podia entrar. Eu vou sentar aqui fora. Eu sentei lá fora. E fiquei lá fora sentado. E de repente eu estou ouvindo uma mulher pregando lá dentro. Ela, aquela doutora Tânia Tereza, aquela juíza. E aquela mulher pregando dentro daquele ginásio e falando no meu coração. Sabe, tinha mais de 2.000 mulheres lá dentro. Mas ela estava pregando para mim.
E eu sentado no meio-fio, assim, de chinelo, bermuda. E eu comecei a chorar. E ela falava cada vez mais, por que não tentar? Por que não tentar? E eu fui passando, eu estudei. Fiz 1º grau, fiz 2º grau, fiz supletivo. Passei no concurso do Banco do Brasil. Passei para o Tesouro Nacional, cheguei a juíza federal. Aquela mulher começou a orar lá dentro, pastora Glaucia. E lá fora, eu era visitado e chorava. 5 anos depois, o pastor Rogério falou, vamos lá na igreja. A doutora Tânia, a juíza, vai estar lá, vai pregar lá. Eu quero te apresentar. Aí eu vim, eu falei, lógico que eu vou. E eu entrei ali na sala, e eu tirei uma foto e marquei, eu registrei aquele dia. E eu contei para ela o que tinha acontecido na minha vida em 5 anos, o processo que houve comigo em 5 anos, através de uma palavra declarada. Sabe, irmãos, tem muita gente que não entende isso. Tem muita gente que não liga para isso. Mas eu me dispus em acreditar e aceitar os processos, porque eu quero me tornar parecido com Jesus. Essa é a meta do nosso Deus. Deus tem um sonho. Está aqui nesse livro. Deus tem um sonho. E o sonho de Deus é ter uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. E para isso acontecer, Ele pode me chamar para o recalque, para o processo do oleiro, quantas vezes Ele precisar. Pode tirar tudo aquilo que não for teu, Deus. Porque eu quero um dia me apresentar diante do Senhor e falar, aqui estão as minhas mãos. As minhas mãos. Ai daquele que Ele disser assim, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Tem muita gente brincando com o sacrifício de Jesus. Brincando de ser crente, brincando de vir na igreja, brincando de dar dízimo, brincando... Sabe, irmão, não dá mais tempo. Jesus está voltando. Você que está em casa me ouvindo, onde você estiver, seja qual for a cidade, país ou nação, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Vamos ficar de pé, gente. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Se prepare. Quanto mais você sonhar, quanto mais Ele te revelar, se prepare para os processos. Não tenha medo. Não fique durante a caminhada. Se levante. Se levante. Sim, Jesus.